por que é que as coisas vêm com tanto esforço para mim? Eu confesso para você que eu já me perguntei isso. Por que que tudo acontecia para mim, mas com tanto esforço, com tanta dificuldade, com tanto... Ai, tem que ralar muito para conseguir algo. E as outras pessoas muitas vezes conseguem com tanta facilidade. E esses dias eu recebi uma pergunta de uma seguidora que me ajudou a lembrar desse assunto e trazer esse conteúdo aqui para você, relacionado aos ensinamentos de lei da atração, de tudo que a gente conversa aqui no canal. Então, bora lá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui a mais um vídeo. Olha só, gente, explicando para a seguidora, eu achei que valia a pena compartilhar com mais gente, já que, de repente, tem alguém passando pela mesma situação. O que determina como as coisas fluem na nossa vida é a nossa frequência vibratória. Quando a gente vai fazer algo, imagina aquele dia que você está super animado, está super feliz para fazer alguma coisa, está em estado de flow realmente. Você começa a fazer alguma coisa e quando você vai ver, está pronto uma coisa gigante que você tinha que fazer e você nem percebeu, sabe? Você nem percebeu, você simplesmente fez e parece que nem fez esforço nenhum, você nem sabe como é que você conseguiu fazer algo que parecia muito grande, uma tarefa às vezes, hercúlea, de tão grande você fez como se estivesse simplesmente levantando uma pluma. O que aconteceu é que a vibração que você estava com a vibração alinhada, então você trabalhou na máxima potência, com toda a sua carga energética ali, com todo o seu você. Então, o que aconteceu é que as coisas fluíram com muita facilidade para você. As coisas simplesmente aconteceram e a sua ação parece que nem aconteceu nenhuma ação. Porque o seu alinhamento vibracional fez com que tudo fluísse, entendeu? As pessoas certas surgiram no momento certo, porque o que acontece? Quando a gente alinha a nossa vibração, naturalmente é como se todas as orquestrações tivessem sido providenciadas antes. Então, uma pessoa certa aparece para você e fala a coisa certa, te ajuda ali, você tem uma ideia simples de fazer algo. É como se fosse o seguinte, Você tem ali uma rocha enorme que ela tá no formato quadrado. E aí, o que acontece é que a vibração faz com que ela limpe as arestas, E aí transforma aquela rocha em uma roda. E o que acontece com a roda? Ela flui com facilidade. Então, gente, quando você está com a vibração no lugar certo, as coisas tendem a fluir sem esforço. Agora, o que acontece? Quando você está, por exemplo, você tem que fazer algo, mas quando você não está no dia bom, estou dando esses exemplos, fica fácil de você entender. O que acontece? É como se você estivesse tentando fazer algo pequenininho, muitas vezes, uma tarefa pequena, mas você leva horas, tenta fazer de um jeito, de outro, dá trabalho, fica pior a cada momento. O que aconteceu é que a sua vibração está desalinhada, então é como se você estivesse literalmente arrastando pedra. Abraham fala que quando a sua vibração está desalinhada, é como se você tentasse cavar um buraco com a colher. Já percebeu o tanto de esforço que daria tentar cavar um buraco com a colher? Agora, quando a sua vibração está alinhada, é como se você tivesse uma betoneira. Então, em segundos, você tem um buraco. Aqui na rua, por exemplo, tem alguma obra, alguma coisa, todo mundo já passou e já viu. A gente passa de manhã, não tem nada, e aí a prefeitura vai lá, ou a empresa de saneamento da cidade, traz uma betoneira. Quando você passa meio-dia, tem uma cratera no chão. Quem nunca passou por isso? Porque a betoneira, ela consegue cavar um buraco com muita facilidade. Agora, se a prefeitura colocasse cada funcionário com a colher para tentar cavar o buraco, a gente veria um buraco em quanto tempo? Em meses, O mesmo buraco que a betoneira conseguiu fazer em horas. Então, o que acontece? O esforço, o trabalho duro, essa exaustão vem do desalinhamento, da falta de alinhamento com quem você verdadeiramente é. Você entendeu? A gente foi orientado a uma realidade de ação. Eu preciso agir para conseguir alguma coisa, eu preciso agir. Abraham fala que como a gente se acostumou, que quando a gente precisa tirar uma cadeira de lugar, você vai lá e tira a cadeira do lugar com a sua ação, você aprendeu que a sua ação é que realiza as coisas, só que não é bem assim. Quando você está com a vibração muito baixa, você não consegue ter força, às vezes nem mesmo para mover uma cadeira de lugar. Porque é a sua vibração que vai determinar a quantidade de esforço que você deseja não, que você utiliza para fazer uma ação ou não, e o resultado que você vai ter. Eu falo que são os tijolinhos invisíveis que estão construindo o nosso resultado e a gente não vê, que é a vibração, tá? Então é a vibração que você tá que determina se uma ação é com muito esforço ou com pouco esforço. Já aconteceu
de eu trabalhar horas assim, mas assim, fazer muita coisa. Às vezes um trabalho que eu demoraria, às vezes, semanas para fazer, eu fiz numa tarde, e eu não me cansar. Até tenho um cansaço, mas assim, ao mesmo tempo tem uma energia boa, uma vitalidade, uma coisa boa ali, de estar feliz de ter feito algo. Ao contrário também já aconteceu. De eu ficar, às vezes, horas e não conseguir fazer absolutamente nada. A minha mente não conseguia fazer nada do que eu precisava fazer, o meu corpo não recebeu o comando, porque eu estava numa vibração desalinhada com quem eu realmente sou. E ali, a energia, nós somos a extensão da fonte criadora. A fonte criadora precisa passar energia para que a gente consiga agir. E não só isso, as orquestrações necessárias para que a nossa ação tenha resultado, se elas não estão alinhadas, eu não consigo. É como se fosse assim: eu quero fazer o projeto A, B, C ou D. Aí o que acontece? Quando a minha vibração está alinhada, o meu superior já orquestrou todos os caminhos de menor resistência, ou seja, mais facilidade, maior permissão, maior facilidade para que aquilo aconteça. Então, quando eu estou alinhada, imagina uma construção. Tem os carinhas lá, né, os pedreiros, tem os mestres de obra, todo mundo está ali executando. Para título de informação, vamos dizer assim, só de informação, tá? Não tem nenhum baixo ou alto aqui, mas só para explicar. O engenheiro, né, não é quem faz a planta da obra e que já determina ali qual vai ser o caminho, por qual vai fazer uma coisa, já planeja tudo. É como se o nosso eu superior fosse o engenheiro. Aí o que acontece? E a gente fosse os executores, os construtores ali, os pedreiros, né? Aí o que acontece? O engenheiro já planejou tudo, já sabe quem vai fazer o quê, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, blá, blá. Ao invés de eu escutar o engenheiro, eu começo a agir às cegas. Você entendeu? Eu não passo na sala do engenheiro e eu vou pegando, vou jogando tijolo pra lá, pego o cimento pra cá, jogo não sei o que lá. Vira um caos. E aí o dia inteiro todo mundo trabalhou, mas não saiu nada. Foi um esforço do cão, mas ninguém teve resultado. Por quê, gente? Porque não ouviu quem tinha o plano completo de como fazer de forma mais fácil, de como executar aquilo de forma mais fluida, de forma mais relaxada, de forma mais tranquila, mais segura, mais divertida, entendeu? Então o nosso eu superior está com a engenharia completa ali, ele está com todo o plano. Ai, fulano tem a resposta certa para aquela pessoa. Aí, o que acontece? Se eu estou alinhada com ele, se eu estou na frequência do meu superior, eu estou lá na minha vibração positiva e tal, o que acontece? Naturalmente, eu sou guiada, acho que eu vou passar na casa de fulano. Por quê? Não sei, só me deu vontade. Normalmente é assim que o negócio acontece, entendeu? Aí fulano já tinha planejado, já tinha recebido uma inspiração do seu superior, que se conectou lá com fulano, e aí é uma rede interconectada, entendeu? E aí fulano já, nossa, eu fiz isso aqui, você quer? Caraca, mão na roda. Já acelerou o meu dia milhões aqui, porque a pessoa tem a parte que eu precisava para fazer algo. Aí você não precisa, né, mais suar a camisa para fazer aquilo. Ou de repente você tem uma ideia brilhante, assim, sabe? Tipo, nunca tinha passado na sua cabeça. Quem foi? O engenheiro que passou essa ideia para você. Mas se você não está conectado, se você desligou o celular, você não está ouvindo o engenheiro, você entendeu? O engenheiro está ali para te passar a mensagem, mas se você não está conectado, ou seu radinho, por exemplo, como se você tivesse um radinho que está ali recebendo as orientações do engenheiro. Mas se a sua frequência não está sinalizada, sintonizada com a do engenheiro, você não vai ouvir nada do que ele vai falar. Aí você vai começar a trabalhar às cegas. Como se fosse se você estivesse indo para um lugar e ali você desliga o GPS e agora está caminhando às cegas. É isso. E aí vai ser muito mais trabalho se você tivesse, no caso, com o GPS ligado e vai só seguindo as orientações. Ah, tá ali, aqui, entendeu? O GPS tá vendo o trânsito, tá vendo os caminhos mais fáceis, né? Assim, mesma coisa. Então é isso. Essa questão do esforço, do trabalho duro, da exaustão para você realizar algo vem de desalinhamento vibracional. Como é que você faz isso? Você muda a sua vibração, pensamento, escolhendo um pensamento melhor, um pensamento que faça você se sentir bem, priorizando se sentir bem. A gente prioriza, como eu falei, a ação.
Mas como a ação parece, né, que realiza as coisas, a gente prioriza a ação. E eu confesso que às vezes eu me perco todinha também no caminho, gente. Nossa, por que eu me perco no caminho? Por que você se perde no caminho? Porque existe uma vibração enorme, planetária, de todo mundo que está pertinho da gente, focado no mesmo pensamento. A ação realiza, ação realiza, ação realiza. Então, se você não prioriza a sua vibração e tenta, às vezes, né, estudar, às vezes ler mais o mesmo livro várias vezes para ser atendido, sabe? Esse tipo de coisa. O que acontece? Você se perde na vibração dos outros, na vibração maior que está em volta de você. Aí você começa a fazer uma ação aqui, faz uma ação ali, vira uma barata tonta. A palavra que melhor define é isso. Bate para um lado, bate a cabeça para o outro, bate a cabeça, né? Bate a cabeça para todos os lados. E aí o que acontece? Você esquece, porque a vibração dominante do planeta é focada em ação. 90,9% das pessoas, se você perguntar, eu nunca pesquisei, tá? Ao certo, eu tô falando aqui chutando o número. Mas se a gente perguntar a maior parte das pessoas, né? Não faz nada não pra você ver. Né? É isso, é o que as pessoas pensam, que a ação é que determina o resultado. E, na verdade, a ação é um efeito, não é a causa. A causa é o pensamento, entendeu? Causa, a lei da causa e efeito do Kybalion, é isso que está dizendo. Então, como a ação, ela não é o que causa o resultado, ela é um efeito, ela provém de algo, não é ela que prover o algo. O que acontece é que a gente prioriza isso e a gente esquece, como eu disse muitas vezes, por conta, né, de todo mundo falar a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, hoje em dia, né, força, foco e fé, no pain, no gain e todo o resto, né, as pessoas falam tanto de todos os lugares. Eu trabalhei 18 horas por dia, por isso que eu construí esse império. Aí a pessoa, mas fulano trabalhou 18 horas por dia, ou fulano tá fazendo assim, aí você vai lá e faz igual fulano, não tem o mesmo resultado. Porque, né, não é a ação, mas como eu disse, a gente precisa lembrar cada vez mais disso e focar e priorizar cada vez mais o alinhamento, porque senão você só vai bater cabeça. E é bom que você tenha percebido que a sua ação muitas vezes dá muita exaustão, dá muito esforço, não gera o resultado que você queria, ou até gera, mas com muito esforço. É interessante isso, porque isso te dá a permissão, né, de você testar algo diferente. Quando a gente acredita piamente que ainda é ação e que tem alguma coisa errada, que eu ainda não fiz algo que está faltando eu fazer, porque eu acho que ainda é essa ação que está faltando, a gente ainda não se permite testar o alinhamento, buscar um pensamento melhor, buscar praticar os exercícios de permissão. A gente não se permite, porque a gente acha que tudo isso é perda de tempo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Parece isso. Às vezes eu me vejo assim, ou outras pessoas, mas não, tem tanta coisa para fazer, não dá tempo de fazer isso agora. Mas é essa coisa que você precisa fazer agora que vai determinar as coisas que você tem para fazer, como é que vão ser, entendeu? Na maior parte das vezes as pessoas ficam, não, mas eu tenho muita coisa para fazer, vai ser difícil, não dá para fazer isso não. Tipo, você acha que dá tempo de ficar pensando pensamentozinho? Mas é o pensamentozinho que vai resolver o resto, entendeu? É esse que é o negócio. Tem horas que eu fico olhando assim, eu fico tipo, meu Deus, porque é tão difícil, né, da gente entender o que é óbvio. Ou, tipo, às vezes eu observo outras pessoas, eu vejo, a pessoa sabe do que tem que fazer, mas, tipo, parece que é tão óbvio que ela ignora, mas é por isso. Justamente porque tem uma vibração mais dominante te falando o oposto. Se a gente parar para analisar, mesmo com a enxurrada de canal falando de lei da atração hoje em dia, e muitas vezes acabam ainda no meio termo, né? As pessoas entendem à medida que elas são capazes de entender, não tem nada de errado com isso, mas elas ainda falam, você tem que prioriza, sabe? Elas não mostram um pouquinho isso. Eu vejo muito esse ensinamento claramente de Abraham Hicks, tá? Mas assim, baseado assim, em informação de modo geral, né? Abraham Hicks, que eles falam mais claramente, prioriza isso, porque é isso que vai dar a forma para todas as coisas que você vê na sua realidade. Mas o resto, normalmente, tem sempre um meio termo, sabe? Ali. Porque não é culpa da pessoa, ou talvez ela não tenha compreendido, ou talvez, muitas vezes, falar isso claramente, para mim é difícil, porque muitas pessoas vão falar, mas não age não pra você ver. Me desculpa, mas eu já me lasquei pra cacete. Bati a cabeça pra cacete agindo. Então hoje eu falo, se é verdade pra você, tá tudo bem. Que agir ainda tá dominando tudo.
Se faz sentido pra você, tá tudo bem, eu não quero ser dona da verdade, mas no meu mundo eu já me lasquei o suficiente e cansei o suficiente pra escolher testar o que eles falam, entende? Então não é porque... Não, é porque cansou mesmo, sabe? É por isso. Então, se não for verdade pra você, tá tudo bem também. Se não cansou ainda, tá bem também. Mas eu já cansei. Então, é isso, gente. Entendeu? Basicamente é isso. Se você não prioriza o que dá a moldura não, né? A modelagem para todas as outras coisas, que é a sua vibração, não adianta fazer nada. Se você tá aqui, provavelmente você já percebeu. Quem tá aqui nesse vídeo, com certeza, porque tá buscando essa pergunta, né? Tá com essa pergunta, tá buscando essa resposta. Já percebeu? Bateu a cabeça de tudo quanto era jeito, fez de um jeito, fez de outro, fez dobrado e tipo, meu Deus, por que que não acontece? Por que que não dá certo? Por isso. Porque provavelmente até agora você priorizou todas as outras coisas, os 90 mil métodos para conseguir fazer algo dar certo, mas não testou mudar um pouco a sua vibração, trabalhar na argila que molda toda a sua realidade. Que é isso que a nossa vibração é. A argila que molda toda a nossa realidade. Tá? Abaixo de todas as coisas é isso que tá o pensamento. Tá em tudo, né? Quando a gente para analisar, tá na Bíblia, tá em todos os livros de lei da atração, fala a mesma coisa de forma diferente, mas a gente parece que às vezes fica meio cego para isso, né? Porque tem, como eu disse, tem tanta gente falando o oposto que parece loucura. Só vai ter eu, né, dançando de um jeito diferente, mas basta testar e ver na sua vida como é que funciona. Você vai perceber que um pouquinho disso você começa a perceber que a coisa que está travada ali começa a desengringolar e você começa a ver, oxe, não é que tem razão, não é que tem sentido, meu Deus. Simplesmente começam a aparecer sinais de todos os lados, um pouquinho de mudança da vibração, parece que você chacoalha a sua vida inteira. Parece que todas as áreas começam a mudar um pouquinho aqui, uau. Então é isso, tá? O que acontece da exaustão, da dor, é a vibração. Espero que tenha contribuído com você. Pega o que for pra você, o que não for, deleta, se não faz sentido pra você agora. É verdade o que eu tô compartilhando aqui pra mim. E se fizer sentido pra você, que seja a sua verdade. O que não fizer, tá tudo bem também. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o like. Se você tem algum comentário a fazer, alguma contribuição, comenta aqui nos comentários. Comenta os comentários, óbvio, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.